E esses vazamentos feitos pela Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, Polícia Federal que foi transformada na gestão vergonhosa deste mafioso, deste Andrei Andrógeno Andrônico. E esses vazamentos feitos pela Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, Polícia Federal que foi transformada na gestão vergonhosa deste mafioso, deste Andrei Andrógeno Andrônico André Rodrigues, que transformou a Polícia Federal brasileira em uma Gestapo Tupiniquim, e que eu decidi chamar hoje de Gestaparadrapo, a nossa Gestaparadrapo, a mando de Alexandre de Moraes, o nosso ditador, esse projeto de quinta categoria e sem pedigree, de um Salazar tropical que quer instalar no Brasil um Estado novo através da velha receita do fascismo, só que não ousando dizer o seu nome, chamando-se, disfarçando-se, travestindo-se de democracia com uma minissaia tão ordinária e tão curta que sequer consegue disfarçar os ovos proeminentes dessa ditadura, desse fascismo, esse fascismo brasileiro. E esses vazamentos, os primeiros que nós tivemos acesso foram vazamentos nos quais Jair Bolsonaro teria mandado uma carta ao Javier Milei, presidente da Argentina, pedindo asilo político. Vamos a essa primeira notícia que muito me incomodou, porque o que a Polícia Federal fez conhecer, o que a Polícia Federal criminosamente entregou à imprensa, porque no direito criminal, a persecução criminal que começa com a investigação e termina com o julgamento, ela tem duas regras básicas. A investigação é sigilosa, o processo é público. E no Brasil, o que nós estamos vendo nesse show de horrores desse Conselho de Ministros salazaristas, ministros que sequestraram o Supremo Tribunal Federal, o que nós vemos é que as investigações são públicas para macular, manchar, intimidar, repreender. Nesse soft DOPS, DOI-CODE da modernidade, onde se tortura a vida social das pessoas, nós temos investigações públicas e processos privados. Ou seja, se o direito prega o avesso que é praticado pode ser tudo menos Estado de Direito. Mas o que esse pedido de Bolsonaro para Javier Milei, presidente da Argentina, mostra? Mostra que Jair Bolsonaro não estava cometendo um crime. Ele estava tão somente, claramente, indiscutivelmente, incontestavelmente, e só analfabetos ou pessoas muito más, muito ruins, não conseguem perceber o que está acontecendo. Bolsonaro estava no exercício de um regular direito. Ele estava exercendo um direito regular e legítimo, e não qualquer direito, um direito humano, fundamental e universal, reconhecido na Carta da ONU de 1948, a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 14, todo aquele que é perseguido político tem direito a pedir asilo político. Veja bem, ele estava pedindo um asilo político. Não se sabe se seria concedido ou não, mas o fato é que pedir o asilo político é um direito humano fundamental sacramentado no artigo 14 da Declaração da ONU. E o que é que a Polícia Federal,
criminosamente, porque ela não pode vazar, ainda mais seletivamente, ainda mais com finalidade político-eleitoreira. O que é a Polícia Federal? Amando, é claro, deste diabo sem chifre, deste demônio careca que toma a frente de todas as medidas mais absurdas aqui no Brasil. Ele manda a Polícia Federal a esparadrapo Alexandre Nafaz. É nada mais, nada menos do que comprovar que a aplicação da Lei Magnitsky pelo presidente Donald Trump está certa. A Lei Magnitsky, ela serve para sancionar pessoas que violam direitos humanos fundamentais. Portanto, Alexandre de Moraes não só viola tantos direitos fundamentais, como, através deste pedido de asilo político na Argentina ao presidente Javier Milei, o Alexandre de Moraes passou a criminalizar o exercício regular de um direito legítimo, direito humano fundamental ao pedido de asilo. Está no artigo 14 da Carta da ONU de 1948. Está lá. Então, se alguém tem dúvida de que o Alexandre de Moraes é um violador serial de direitos humanos, está aí o vazamento criminoso desta carta em que Bolsonaro teria pedido asilo a Milei, a prova de que agora o Alexandre de Moraes ele não só viola, bem como ele criminaliza direitos humanos fundamentais. E na história, aqueles que criminalizam direitos humanos são sujeitos como Hitler, como Mussolini, como Ceausescu, como todos os ditadores embalados pela doença marxista ou pelo seu rival concorrente, e não rival oponente, que é o fascismo, que é o nazismo. Fora isso, como não, os vazamentos seletivos, vergonhosos e criminosos não param, saiu também uma mensagem em que o pastor Silas Malafaia, em uma conversa privada com o presidente Jair Bolsonaro, esculacha o Eduardo Bolsonaro. E muito nobre foi a reação do Eduardo Bolsonaro diante desta notícia, porque o Eduardo Bolsonaro, ele abraçou o Silas. Ele disse: se eu estive errado, eu agradeço as suas críticas, porque nós estamos juntos. Isso é honradez. Reconhecer um erro é a qualidade de um homem nobre. E o Eduardo Bolsonaro se mostrou hoje, mais do que tudo, nobre. Mas eu vou chegar no ponto da Globo, dessa ligação. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.